Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Nós agora vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4. Lutando por nossas famílias. Amém? Meu esposo. Tá vendo se fosse no iPad que tinha quebrado tudo? Quero ver quebrar minha folha. Colocar aqui meu esboço, que eu ainda coloquei em 3 páginas. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se arrisque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros. No lugar que ouvires o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém? Grande?
Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. O contexto dessa leitura é que Israel estava voltando do cativeiro. Israel, Deus, em sua soberania, ele escolhe contar com uma nação. Ele escolhe contar com Israel, ele escolhe Israel e planeja, e tem um pacto, faz um pacto, uma aliança com Israel. Israel, por que existe essa aliança? Deus mostra, o propósito de Deus é se revelar ao mundo por meio de Israel. Então, Deus, ele escolhe essa nação e os padrões de Israel são padrões ditados por Deus. As leis morais de Israel são leis ditadas pelo próprio Deus. Para quê? Para que as nações, ao olharem Israel, percebam que os padrões de justiça, que os padrões de justiça social em Israel deveriam ser padrões almejados por todos. Então, Deus escolhe Israel, firma uma aliança e fala: eu tenho essa aliança, eu abençoarei essa nação. E numa aliança, num pacto, existe então o despojar de ambos os lados. Então, Deus escolhe Israel e ele então guarda Israel. E Israel, então, como parte dessa aliança, ela obedece às leis de Deus e tem Deus como único Deus. Só que Israel, ele quebra a aliança. Deus, por meio dos profetas, avisa: se vocês quebrarem, se vocês continuarem indo atrás de outros deuses, se vocês continuarem com injustiça, a palavra de Deus, muitos profetas falavam: vocês estão agindo com injustiça na terra que Deus lhes deu. Se vocês estão agindo com injustiça com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro, a terra está sendo ferida. Então, Israel, ele tem a compensação, o castigo, por causa da sua infidelidade à aliança que ele tinha com Deus. Então, Israel, ele vai para o cativeiro. Judá vai para o cativeiro na Babilônia. E lá, então, eles ficam por 70 anos, e cumprindo o tempo de Deus, porque Deus não descumpriu a sua aliança, amém? Deus, ele não descumpre a aliança com Israel, porque a aliança de Israel englobava a mim e a você. Por meio de Israel veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá. Amém? E ele veio e ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, a palavra de Deus diz que de ambos os povos ele fez um. Amém? E então Deus, ele, ao cabo de 70 anos, põe fim ao exílio da Babilônia. E o exílio, ele acontece, o fim do exílio acontece de 3 formas. Primeira, Zorobabel vem e reconstrói o templo. Na cidade tinham ficado 1/3 dos moradores em Jerusalém, em Judá. 1/3 morreu com a guerra, 1/3 foi deportado, que eram os líderes, os soldados, a realeza, e 1/3, os pobres, ficaram na terra plantando e pagando tributo para Nabucodonosor. Então, Zorobabel volta, constrói o templo. E aí, as pessoas que estavam por lá começam a novamente começar a cultuar, mas estava sem sacerdote. Então, Esdras vem com um grupo de sacerdotes da linhagem de Arão e que restabelece o sacrifício.
E aí, então, Neemias vem com mais uma parte das pessoas e faz a reconstrução política. E depois ele restabelece a adoração de Israel como nação. Amém? Então, que foi essa reconstrução política? Uma nação, para se estabelecer como nação, ela precisa de governo. Então, Neemias vem e governa, e ela precisa também, como nação, de limites. Nós chamamos isso de soberania. Todas as nações têm a sua soberania. Nós temos as nossas fronteiras. O missionário deve pegar alguma fronteira ali, com a Bolívia, ali no norte do Brasil, e nós temos, então, as nossas fronteiras. E Israel, então, para delimitar a sua soberania política, levanta, então, um muro. E, então, quando se restabelece como nação, há o restabelecimento da igreja, que era o templo, das pessoas e dos sacerdotes, faltava restabelecer os muros, para então ser restabelecida a adoração de Israel. Com tudo completo, o que iria acontecer? Israel novamente ia ser restabelecido como luz para os povos. Novamente, Israel seria contemplado como um povo de Deus. Então, na hora que essa reconstrução terminasse, Israel era agora novamente uma nação. Israel tinha sido chamado para resplandecer o caráter de Deus na terra. E com o restabelecimento de Israel, a adoração voltaria para aquele lugar e todos saberiam que existia um Deus. Então, muitas vezes a gente não compreende por que a construção do muro levanta pessoas contra. Nós lemos aqui que as pessoas ficaram contra. Eles dizem, por que eles estão se reconstruindo? Eles pensam que eles vão novamente ser uma nação. No fundo, o que eles não queriam, o que Satanás não queria, é que aquela nação fosse levantada, porque ele sabia do plano de Deus que foi construído no dia da queda do homem. Amém? Então, nós vamos ver, hoje, nós vamos estudar um pouco desse capítulo aqui, para saber o que aconteceu quando Israel começa a se restabelecer como nação. Houve a reação de 3 pessoas envolvidas aqui neste capítulo, que nós vamos ver. Quais foram as pessoas que reagiram? Os inimigos reagiram, o povo reagiu e o líder reagiu. Então, nós vamos agora ver a reação de cada um. Primeiro, vamos ver a reação dos inimigos. O versículo 1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Tudo que você vai fazer, se você não estiver fazendo nada, ninguém se incomoda. Mas na hora tem uma parede ali branca. E todo dia a gente passa e não vê a parede. Quando alguém faz um desenho, a pessoa olha, desenho feio. Como é que não usou vermelho? Aí o outro, por que fizeram esse desenho? Então, as pessoas começam a se incomodar. Então, Israel, a primeira coisa que aconteceu nos inimigos
de Israel foi que ele se irou, mas ele não apenas se irou, ele continuou, ele escarneceu. Versículo 2 está dizendo assim: que fazem estes fracos judeus? Isso será permitido? Será que eles querem sacrificar? Será que eles querem se reconstruir como nação? Será que eles querem voltar a adorar a Deus? Eles não vão conseguir. Começou a escarnecer. E como se não bastasse, a coisa só foi piorando. Terceiro, eles duvidaram da força de Israel. Tobias diz assim: não, mesmo que eles consigam construir, não vai adiantar não, porque eles estão usando material ruim. Eles estão fazendo a coisa porque eles estão muito pobres. Eles agora estão usando tijolo reciclado. Não vai dar certo. Na hora que uma raposa chegar, vai derrubar o muro. Então eles duvidaram da força deles. Em quarto lugar, eles ainda tiveram pior. Eles disseminaram boatos. E o boato, ele destrói mais do que o ato. O rumor de guerra, ele destrói mais do que a própria guerra. Porque na hora que a guerra chega, a pessoa já está tão fraca que ela já se entrega. O rumor de guerra, a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerra. E o rumor de guerra, ele tira o seu ânimo. Um tempo desse, o Paulo andou de kart e topou, né? Bateu alguma coisa aqui e no que ele topou, parece que deu um coágulo. E um dia ele foi fazer um tal do raio-x e vira o coágulo. Ele não tinha nem lembrava mais que tinha batido no kart. Quando viram o coágulo, acharam que era um tumor maligno. Pensa do tanto que a gente passou mal até sair a biópsia. Por quê? Porque o rumor, né, a ânsia do que vai acontecer, às vezes é muito pior do que a dor que você vai sentir naquele dia. Então, eles espalharam boatos entre os inimigos, espalharam boatos dentro de Israel. E não terminou com isso, eles ainda fizeram mais. Eles decidiram destruí-los. O versículo 11 diz assim: disseram, nada saberão disso, não verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Então, para eles não foi suficiente ficar com raiva, escarnecer, duvidar, disseminar boatos. Eles decidiram que iam entrar entre eles, porque Israel tinha uma autorização real dos medos e dos persas para construir aquele muro. Mas eles falaram assim: eles podem até construir o muro, mas nós vamos matar os construtores. O muro a gente não pode destruir porque tem um edito real dizendo que nós não podemos, mas nós podemos destruir os construtores. E essa foi a reação dos inimigos. Vamos ver a reação dos construtores. Vamos ver? Primeira coisa que eles fizeram, a primeira, na hora de construir o muro, foi que eles uniram-se em nome de uma promessa de trabalhar lado a lado para conseguirem juntos o que não conseguiriam sozinhos. Então, eles se unem. Sociedades normais, elas se unem. Pessoas que se estabelecem como nação, que se estabelecem como famílias, que se estabelecem como reinos, eles têm um pacto de lealdade entre eles.
Você pode até destruir seu inimigo, mas você não destrói com quem está lutando junto com você. Então, eles se uniram na promessa de trabalhar lado a lado para conseguirem juntos que não conseguiriam sozinhos. Eles não conseguiriam construir o muro. Em Neemias capítulo 3, diz como é que eles se colocaram. Eles se colocaram por famílias para construírem o muro de uma porta até outra porta. Por exemplo, era como se a família dos Silva construíssem da porta do vale até a porta do Montouro. A família Santana, e da porta do Montouro até a ponta da fonte. A família do Albuquerque ia da porta da fonte até a porta das águas. E foram, não, porque o muro de Jerusalém, ele tem várias portas. E cada família, então, se dispôs a construir juntos uma proteção para a sua cidade. Eles se juntaram para construir juntos o que uma família só não conseguiria. E qual foi a outra reação de quando Neemias chegou? A reação deles foi que eles estavam animados para edificar. 70 anos morando em cativeiro, 70 anos chorando a desgraça que caiu sobre Jerusalém. Na hora que eles veem as promessas do Senhor sendo cumpridas na vida deles, eles, ai que beleza, vamos construir. E começaram a construir. Mas, lembrem-se que isso está acontecendo concomitantemente. Enquanto eles estão construindo, os inimigos estão se irando, detonando, brigando, espalhando fofoca. E essas pressões sobre Israel trazem um desfalecimento. O versículo 10 diz assim: de maneira que não podemos mais edificar o muro, porque já desfaleceram as nossas forças. Então, no meio do caminho, eles desfalecem. O muro está construído pela metade. Não é assim também com construção? Não está animado, né? Vê o projeto, corre, começa a arrumar a casa. Na hora que essa construção não acaba, que o dinheiro acaba, que a força acaba, você olha e você pensa, para que eu fui inventar isso? Exatamente assim que estava Israel. Eles estavam desanimados com a construção, porque a pressão externa estava grande. E aí nós vamos ver agora a reação do líder, que foi de Neemias. A primeira coisa que Neemias fez quando viu o povo desanimado, quando viu os seus inimigos zombando deles, o que Neemias fez? Ele orou. Coisa boa, né? Não é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que eu faço é orar. Até eu, pelo menos, e eu sei que a maioria também, antes de começar já vai orando. Amém? E Neemias orou. Mas olhem lá que foi no versículo 4 que Neemias orou. Sabe o que aconteceu? A perseguição aumentou. Muitas vezes essas coisas acontecem conosco, né? Você ora e o seu problema aumenta. Você ora e nada acontece. Aí você tem vontade de cantar aquela música do Kleber Lucas, né? Parece que o céu se tornou de bronze, né? Que a sua oração não consegue atravessar. E sabe o que Neemias continuou fazendo? Dessa vez, ele orou e reagiu. Amém? Muitas vezes a gente quer só orar. Muitas vezes só quer orar, não quer reagir.
Ah, Senhor, me ajuda a passar num concurso. Amém, Senhor, me ajuda a passar no concurso. Faz nem inscrição, né? Senhor, né? Me ajuda a arrumar uma esposa. Senhor, me ajuda. Vai nem para o encontro lá dos jovens. Não vai num pequeno grupo, não vai nada, vai casar como? Só dentro de casa, né? E aí você ora, e então ele orou e reagiu. Qual foi a reação? A primeira reação que ele fez foi colocar guardas para vigiar os inimigos. Ele falou, a gente vai ficar aqui construindo e vocês vão ficar ali vigiando. Só que os inimigos começaram a infiltrar. E aí, na hora que ele começou a infiltrar, ele teve outra reação. Ele encontrou os pontos fracos do muro. Versículo 13 diz assim, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Amém? Então ele encontra onde é que o muro estava mais fraco e ali ele coloca um guarda. Continuando, ele chama os homens, os soldados, os israelitas e mostra-lhes por quem eles devem lutar. A palavra de Deus nos diz no versículo 14 assim, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias traz à memória deles que o que eles estavam construindo ali não era apenas um muro. Ele disse, vocês estão aqui construindo, por causa dos irmãos de vocês, é pelos seus filhos, é pela sua esposa, é pela sua casa. Vocês estão construindo aqui, vocês estão reparando um muro aqui, não é só para Jerusalém ficar bonita, não, é por sua família. Então, eles se animam, não é isso? Eles se animam com isso e voltam a lutar. Amém? E é outra coisa que ele compreende, a reação dele é que ele aprende que a luta é diária. Amém? A partir daquele dia, a palavra de Deus diz, daquele dia em diante, metade trabalhava, metade empunhava a lança, metade ficava, os construtores colocavam uma espada do lado, e não paramos mais de vigiar. Então ele aprende que a vida é diária, e por último, não menos importante, ele se lembra ao povo, que o povo de Deus sempre está em vantagem. Amém? Ele diz lá no versículo 20, o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Então, Neemias, ele lembra ao povo, olha, nós não somos minoria. Estão dizendo aí que nós somos fracos, estão dizendo aí que nós não vamos conseguir construir o muro, mas eu digo para vocês, maior é o que está conosco, o nosso Deus pelejará por nós, amém? Então o povo se anima, e sabe qual é o resultado disso? Os muros são erguidos e reparados, amém? Jerusalém, ela se estabelece novamente como uma cidade. Os judeus agora têm uma pátria, os judeus agora têm um lar, e a adoração a Jeová é restabelecida. Se nós continuarmos a ler o livro de Neemias, nós vamos ver que em 52 dias eles refazem o muro, e após o muro ser construído, Neemias chama os sacerdotes, chama
Os levitas, eles consagram, eles leem a palavra de Deus, eles apregoam um jejum, eles celebram a Páscoa. E novamente, dentro de Israel, a adoração a Deus é restabelecida. Novamente, o plano de Deus para aquela nação começa então a ser restabelecido. E Deus, Ele não tem um plano só com Israel. Deus, Ele tem um plano com a igreja. Deus, Ele tem um plano conosco. E o plano de Deus engloba a nossa família. Amém? Por que, igreja? Porque que é na família que Deus estabelece o plano dele. É porque é na família que são reconhecidas as normas morais. É na família que se estabelecem as normas morais, e as normas morais é a base de uma sociedade livre. Você quer acabar com uma sociedade livre? Você quer tornar uma sociedade escrava? Acabe com suas famílias. Acabe com os valores morais daquela família. É na família que nós aprendemos o certo e o errado. É na família que nós aprendemos o limite do outro. Na hora que a gente casa, assim que eu casei, na minha casa que eu vim, tinha arroz, feijão e macarrão todo dia. Então, quando eu casei, eu fui fazer arroz, feijão e macarrão. O Paulo olhou e falou, não quero macarrão na minha casa todo dia. Então, eu abri mão de fazer macarrão, né? E fui fazer salada. Por quê? Porque eu respeito o outro, o limite do outro, e o outro respeita o meu limite. Então, esse valor moral, isso é um valor moral. O seu direito termina na hora que começa o direito do outro. É na família que você aprende. A hora de dizer sim, a hora de dizer não, é na família que você aprende. Então, os valores é nessa instituição, na família, onde os impulsos e as preocupações mais básicas de toda a humanidade são preenchidos. Nós precisamos de proteção. Se você largar um passarinho no meio da rua, um dia que ele nasce, o passarinho vai sobreviver. Mas se você largar uma criança no meio da rua, essa criança não sobrevive. Porque a gente precisa de uma família para nos proteger. A gente precisa de uma família para matar a fome. Os bichos, eles se viram. E nós não. A gente precisa de se reunir. A gente precisa de estar juntos. Até para se alimentar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente ganha um neném, o médico vem e traz o neném para a gente chorando, a gente dá o peito e o neném para. Então, é na família que a gente aprende a se proteger. Proteção, amor, segurança. Todos esses valores estão na família e eles são a base de uma sociedade livre. E é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém seja escravo. Deus não quer que ninguém seja preso. E é por isso que Ele estabelece a família. É por isso que Ele estabelece a família e a igreja. Ele estabelece padrões morais para a igreja. São padrões
que nos levam a resplandecer a glória de Deus. Um tempo desse, uns 6, 7 anos atrás, eu era policial e... Eita, já está terminando. E meu colega, eu contei para os meus colegas que eu orei e pedi para o Senhor que eu ia me guardar para o meu casamento. Eu queria ter um namorado só e me casar com ele. Sabe o que o meu colega policial falou? Eu era policial nessa época. Na igreja não tem mais moça assim, não. Para mim, eu olhei assim, porque no fundo, o que eles querem, o que a sociedade quer, é o que nós temos. É o que nós temos. Nós temos a presença de Deus, nós temos os padrões de respeito, de amor, de compreensão. E é isso que o mundo precisa. E é disso que Deus está dizendo, que conta conosco para nós resplandecermos, para que nós possamos glorificar a Deus. Amém? E voltando, eu queria... Aqui não, lá não, volta para o 1. Dizer que assim como Neemias coloca a intenção de restabelecer a sua família, nós também temos que ter os muros de proteção na nossa casa. Amém? Nosso lar tem que ser protegido. O nosso lar tem que ser guardado. Só que eu queria pedir para os meninos voltar para o número 1, porque o inimigo das nossas almas, ele ainda reage com ira. Pode voltar, colocar todos, Pedro. Com escárnio. Eles zombam do que nós achamos que é família. Falam, isso não tem nada a ver. Fidelidade, nada a ver. Ficar casado com a mulher da sua juventude, nada a ver. Eles duvidam das nossas forças. Eles dizem, vocês não vão conseguir. A família é uma instituição falida. Eles disseminam boatos, desde que eu sou jovem, que eles dizem, não vamos mais casar. Não, vamos casar então, se vocês querem casar, casem, mas se não der certo, separa. Eles começam a disseminar, a palavra de Deus aqui em Neemias diz assim, nós entramos, nós vamos destruir. Olha o versículo 11 diz isso, ó, entremos no meio deles e os matemos. Veja se não é isso que eles estão querendo com as nossas famílias. Eles estão querendo entrar dentro do nosso lar e destruir os nossos valores. Qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? Família, pode continuar. Não é a união em nome de uma promessa de trabalhar lado a lado. Não foi quando você casou, você não prometeu que ia ficar lado a lado do seu esposo, da sua esposa e construir junto uma família. Ninguém consegue reproduzir um filho sozinho. Ninguém consegue criar um filho sozinho. Precisa de um homem, precisa de uma mulher. Um homem e uma mulher juntos conseguem produzir um filho, mas nisso a gente está... legal, né? Não, estou namorando. Pastor, quero que você ore porque eu estou namorando. Pega uma aliancinha de prata, depois uma de ouro, noiva, casa. No começo é aquela alegria. Eu mesma namorei 5 anos. Durante 5 anos eu fiz meu enxoval. Né? Orei, sabia que era o meu esposo mesmo, e comecei a fazer meu enxoval. Quando casei, eu já tenho toalha até hoje. Do meu enxoval. E é aquela alegria toda animada, mas no meio do casamento desfalece. No meio dos problemas, a gente acha que não consegue prosseguir. Qual é a nossa reação, igreja? Qual é a nossa reação?
Vamos ver qual foi a reação do líder Neemias. Primeira coisa que ele fez foi orar. É assim que a gente tem que agir. A igreja, os pais de família, nós devemos orar pela nossa família. Nós devemos orar, nós devemos vigiar, porque os inimigos estão tentando entrar em nossa família. Nós devemos encontrar os pontos frágeis na nossa família. Qual é o seu ponto frágil, meu irmão? Confessa seu ponto frágil para sua esposa. Esposa, confessa seu ponto frágil para o seu esposo. Um ao outro, cuidado com essa brecha. Pai, mãe, filhos, quais são os seus pontos frágeis? Contem uns para os outros. A palavra de Deus diz que quando a gente conta um ponto frágil, não é para matar o outro, não, é para sustentá-lo. Se você sabe que o ponto frágil seu é aquele ali, por que você vai ficar abrindo brecha? Então, mostra por quem devemos lutar. Nós devemos lutar pelos nossos filhos, nós devemos lutar pelas nossas esposas, nós devemos lutar pelos nossos pais. A palavra de Deus diz em Êxodo que Faraó falou: podem ir, deixa os bens de vocês aqui e as crianças, podem ir adorar a Deus, mas deixa seus filhos, deixa suas vacas. Moisés falou: não. A gente vai adorar a Deus com os nossos bens, a gente vai adorar a Deus com os nossos filhos, a gente vai adorar a Deus com as nossas esposas. Não abra mão. Então a sua família é a sua casa que você tem que lutar por ela. Não abra mão, não ache que essa coisa é conversa furada. Não abra mão da salvação dos seus pais. Paulo orou mais de 30 anos pela conversão do pai dele. Deus ouviu a oração. Não desanime, não entregue o seu filho nas mãos do diabo. Não entregue sua mãe, não entregue seus irmãos na mão de Satanás. Toma com luta, toma com oração, porque nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Amém? Os muros foram erguidos. Nossos muros da nossa família serão erguidos. Amém? Nossa adoração a Deus como família, o caráter de Jeová vai ser espelhado em nossa família. Amém? Não abra mão, não deixa seus filhos no mundo, não abra mão de trazer seus filhos para a igreja, não abra mão, mãe, você que é sozinha dentro de casa, que você não tem esposo, que talvez você não tenha, você que está segurando um lar sozinho, Deus é com você. Deus é com você. Amém? Tenho que correr aqui, mas eu queria deixar agora, se você não esquecesse da conclusão de Neemias. Amém? A primeira conclusão é que oração funciona. Vamos falar todo mundo junto? Oração funciona. Funciona, irmão. Oração funciona. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, nunca deixe de orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Você que não é casado, nunca deixe de orar pelas famílias da igreja. Oração funciona, e funciona bem. Outra coisa que você não pode se esquecer, que Deus levantou, estabeleceu Israel, e foi Deus que estabeleceu a família. Amém? Eles querem destruir as famílias, mas eles não vão conseguir. Amém? Deus estabeleceu. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou durará eternamente. Foi Deus que estabeleceu a família. E Ele vai segurar as nossas famílias. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos dar forças. Outra coisa que eu não quero deixar passar
é que Deus levantou um líder. Deus levantou uma pessoa. E a palavra de Deus em Cantares diz assim: meu querido, proteja-me dos animais que estão à espreita. Eles não desejam outra coisa senão entrar em nosso lindo jardim florido. Homens, protejam as suas famílias. Mães que só tem a mãe na família, proteja. Você que é um pai que não tem sua esposa, que está aí segurando a onda aí com seus filhos, não deixem os animais que estão à espreita entrarem na sua família. A sua família é um lindo jardim florido. Toma atento, toma juízo, cria vergonha. Não deixa. Seja o valente da sua casa. A palavra de Deus diz que se você não amarrar o valente, se você amarrar o valente, entra um mais valente ainda e rouba. Quem é o valente da sua casa? Você vai deixar ser amarrado? Satanás vai te amarrar. Proteja a sua família. Líder da sua casa, guarda o seu lindo jardim florido. Amém? Penúltimo, todos fizeram sua parte. Não pensa que é só o pai, que é só a mãe. Amém? Jovem, olha para mim aqui. A palavra de Deus diz que tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Quer um bom casamento? Seja um bom filho. Não pensa que se você grita com seus pais, você não vai ganhar uma esposa que grita com você. Tá? Cuidado. Semeia a semente boa. É obrigação de cada um fazer a sua parte. Em Neemias, cada família, cada um estava ali. Amém? Faça a sua parte como esposa, faça a sua parte como esposo. Não deixa só um segurar a ponta, não. Um segurando fica pesado, 5 segurando fica mais leve. Amém? E por último, Deus peleja por nós. Nunca se esqueçam disso. Nós nunca vamos perder essa batalha. É uma batalha ganha. Nós ganharemos a batalha em favor das nossas famílias. As nossas famílias sobreviverão e resplandecerão a glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Vamos levantar, vamos orar, vamos falar, vamos estabelecer aqui que nós estamos prontos para guerrear em favor das nossas famílias. Nós não vamos abrir mão dos nossos filhos com Cristo. Nós não vamos abrir mão dos valores morais que sustentam a sociedade livre. Nosso Deus está conosco. Eu gostaria de chamar agora o pastor Paulo. E nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos nos colocar à disposição de Deus. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero fazer a minha parte no teu plano. Eu quero fazer a minha parte para ter uma família que resplandece a tua glória. Amém? Querido, nós vamos orar agora, mas antes de orarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Quem você tem colocado no altar de adoração na tua casa? Quem tem estado no local de adoração da tua casa, no altar de adoração? Nós precisamos reparar as brechas. Nós precisamos reparar as brechas. Talvez... Eu entendo que Deus, Ele quer o melhor para a sua família. Eu entendo, eu sei disso. É certo que Deus quer o melhor para a sua família. Mas nós precisamos orar e agir. Quem tem sido ou quem tem estado no local de adoração da sua casa? A batalha já foi travada, querido. O inimigo tem se levantado para destruir a sua família, a sua casa, para tirar a sua moral, a sua autoridade. Mas em nome de Jesus, querido, coloque o Senhor como o alvo da adoração da sua casa.
Quanto tempo a gente tem perdido diante de tantas coisas dentro da nossa própria casa? O que nós temos permitido entrar dentro da nossa casa, querido? Oh Deus, oh Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, se nós não estamos colocando o Senhor como o alvo da nossa adoração. Nós queremos que o Senhor não entre na nossa casa somente para nos abençoar, mas nós queremos que o Senhor entre no nosso lar para ser o centro da nossa adoração, o Senhor da nossa família, não somente o Salvador, mas o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos, ó Deus, que as influências malignas tomem conta dos nossos filhos, dos nossos casais aqui na igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, desliga a televisão. Desliga a televisão. Sabe, a gente falou domingo passado, a audiência da Globo deu 33 alguma coisa no primeiro capítulo da novela. No segundo capítulo, ao invés de subir, desceu, caiu. E vai cair mais ainda, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós não podemos aceitar esse tipo de nojeira dentro da nossa casa. Faça da sua casa, desliga a televisão e fala assim: queridos, agora nós vamos adorar a Deus, vamos cultuar ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para os seus filhos, querido. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar agora. Onde tem estado Deus na sua casa? Coloque Deus no seu devido lugar. Pai, nós te adoramos nesta hora. Nós glorificamos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Deus, nós sabemos que nós estamos, Senhor, sofrendo uma influência muito grande para a destruição de lares, mas em nome de Jesus, nós queremos repreender agora, Senhor. Nós sabemos que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família foi constituída por Ti, Senhor. E nós queremos que a Tua bênção, a Tua presença esteja no nosso lar, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Que o Senhor seja o centro da nossa adoração. Que o Senhor seja o alvo da nossa adoração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada mãe, cada lar, cada pai, cada filho aqui, Senhor. Eu abençoo as mães, ó Deus, que lutam para educar os seus filhos sozinhos, Senhor. Eu abençoo essas mães. Eu abençoo os pais que também lutam para cuidar dos seus filhos sozinhos. Eu abençoo os casais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez você entendeu uma mensagem, a sua família está fragilizada. Você deu ouvido aos boatos. E você hoje, você deseja convidar Jesus para morar em sua vida. Ser o centro da sua casa, ser o centro da adoração da sua casa, do seu lar. Talvez Ele não está sendo o centro do seu lar. Eu quero te convidar nesta hora. Não tenha vergonha. Primeiro eu quero fazer um convite. O primeiro convite é que você reconheça que Jesus não tem sido. E se não, Jesus não tem sido, coloque a mão no seu coração. E eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora a Ti e te agradecemos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Deus, que o Senhor seja o centro da adoração da nossa casa. Que nós possamos tirar tudo aquilo que te impede, que nos impede de te adorar, Senhor. E de Senhor se alegrar conosco. Deus, em nome de Jesus, visita esses lares, Pai. Nós consagramos esses lares a Ti, Senhor. Consagramos esses lares a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último convite. Você quer entregar a sua vida para Jesus?
você nunca fez essa decisão, você nunca convidou Jesus para morar no seu lar, na sua vida primeiramente e consequentemente na sua casa, levante a sua mão, aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Levante a sua mão que nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Levante. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. O Senhor fará morada na sua vida, o Senhor fará morada na sua família, o Senhor fará morada no seu coração. E tenha certeza, a sua vida será diferente, a sua família será diferente. Se a igreja crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar pela sua vida. E ao término desta oração, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero te dar um abraço, tá bom? Eu quero te dar um abraço. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta vida, Senhor, que te aceita como Senhor, como Salvador. Obrigado porque a tua palavra tem nos alcançado e alcançou mais uma vida. Meu Deus, eu sei que com a entrega dela a ti, Senhor, o Senhor vai mudar a vida dela e da família dela, Senhor. Entra com providência no lar dela, Senhor. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. E seja o centro da adoração desta família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, que a sua família seja abençoada, que a sua semana seja abençoada. E não esqueça que sábado que vem nós temos o culto aqui de casais e Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Você que vai para a nossa pescaria, não esqueça de fazer a sua inscrição. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E se você ama a sua família, diga amém. Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos missionários.